Pessoal, estamos aproveitando aqui nosso momento de férias de fim de ano e estou gravando uma série de vídeos conversando com a câmera pra gente discutir algumas ideias de inteligência artificial. E o tema de hoje é Professor Nicoleles, o nosso queridíssimo neurocientista, um dos maiores críticos da inteligência artificial aqui no Brasil, uma pessoa respeitadíssima na área de neurociências. Simplesmente ele ganhou prêmios e mais prêmios e mais prêmios com todas as descobertas que ele fez em relação a neurociências. E em um determinado momento da carreira dele, especificamente em 2015, ele escreve uma monografia junto com um colega dele que é da matemática, que se chama Ronald Sicurel e que se chama O Cérebro Relativístico, como ele funciona e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. Bom, basicamente o que ele estava tentando responder era uma pergunta que o colega dele fez para ele, se o cérebro era um computador, se ele funcionava com um computador. E diz que eles passaram anos e anos e anos conversando e tentando discutir para chegar numa conclusão se o cérebro afinal era ou não era um computador e o que de fato ele era e as limitações e tudo mais. Se você já viu algum vídeo do Nicoleles, com certeza você já viu ele falando que a inteligência não é nem inteligente e nem artificial. E para isso você já consegue entender tudo que vem dali por diante, que será uma tentativa de mostrar que a inteligência artificial nunca vai ser de fato inteligente. Eu vou abordar aqui de forma bem tranquila, bem relaxada, porque nós estamos de férias, pra gente entender os principais argumentos, o que ele fala e o que eu tenho a dizer, e especificamente alguns desafios muito interessantes que ele propõe, que podem dar uma animada na nossa cabeça, para que a gente possa também pensar na hora de criar nossas inteligências artificiais, ou pensar nas inteligências artificiais do futuro, como que elas vão trabalhar. Então a ideia principal, a ideia geral dele é que inteligência é um comportamento emergente dos organismos que surge a partir da interação desse organismo com o meio ambiente ou com outros organismos. Então, de saída, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo que não é um organismo, que não é vida da forma como ele está acostumado a trabalhar, pode ter seja lá o que for, mas aquilo não é inteligência, porque a inteligência é, por definição, algo que emerge dos organismos. Eu gosto bastante de fazer um pensamento científico e tentar entrar dentro da cabeça do cientista e pensar como ele, ao invés de criticar e dizer, não é isso. Porque facilita muito tentar pensar com as ideias dele, ao invés de ficar rebatendo ali e se debatendo, dizendo que não, que sim, que não, que sim. Então vamos assumir, sim, inteligência artificial é uma propriedade emergente dos organismos, isso significa humanos, animais e por aí vai, e que tudo aquilo que não é humano não é inteligência. Então automaticamente computador, inteligência artificial, essa dos computadores, não são inteligência. A pergunta que vem então, se não é inteligência, o que é? E para você ver como os conceitos do Nicoleles e o conceito da inteligência artificial, da computação, é bastante diferente, eu já chamo a atenção para um detalhe bem específico que a gente fala sobre algoritmos genéticos. É um programa de computador que é inspirado na teoria de Darwin e que existe um aprendizado genético transmitido de geração em geração e que faz com que as espécies evoluam. Uma coisa interessante da gente pensar na evolução é que a evolução, do ponto de vista de Darwin, ela não tem a ver com o sistema nervoso, porque as bactérias já evoluíam, tudo que é vivo já evoluiu, e essa inteligência, esse aprendizado foi evoluindo através da genética. E na inteligência artificial a gente cria os algoritmos genéticos e tem um videozão explicando como é que funciona, qual que é a ideia do algoritmo genético. A gente já percebe que a área de inteligência artificial não está tão preocupada assim com neurônios e também não está tão preocupada com neurociência, porque uma inspiração no modelo de Darwin, ela trabalha com a ideia de inteligência de um sentido muito mais amplo, de como que a natureza consegue ser inteligente a ponto de criar um organismo que evolui. E esse ponto já mostra a distância de como o Nicoleles fechou o conceito dele e como o pessoal da inteligência artificial deixa o conceito bem aberto e bem mais amplo. Isso porque na própria inteligência artificial você vai encontrar inteligências artificiais como a bayesiana, que ela é inspirada em estatística sim, e que é basicamente matemática de estatística e que não tem nenhum problema em relação a fazer uma inteligência que é só estatística por definição. Muita gente diz que as redes neurais são estatística, mas a rede neural artificial ser estatística não é assim por definição. Ela tem isso como subproduto, mas na bayesiana ele quer realmente calcular as probabilidades das coisas e é a partir das probabilidades das coisas assim, de uma forma bem matemática, que o sistema dele se torna cada vez mais inteligente. Então, dito isso, já vemos que estamos trabalhando com conceitos bem diferentes em universos bastante diversos. Porém, por outro lado, quando ele começa a perguntar se a matemática ou se um computador vai ser inteligente e se ele por definição disse que é um processo emergente da biologia, então nem precisamos perder tempo nos debatendo em relação a isso, porque se é por definição biológico, nem vale a pena discutir, porque na essência já não vai conseguir atender esse requisito. Mas eu queria fazer algumas reflexões em cima disso, porque em geral as pessoas fazem um raciocínio direto e elas observam o que o computador faz e dizem, o ser humano não faz
isso que o computador faz, mas elas raramente fazem o pensamento inverso, de ver o que o ser humano faz para ver se o computador faz também e ver se tem alguma brecha, algum furo ou alguma coisa curiosa ali que a gente possa avaliar. Então, um ponto específico que a galera em geral cita é o tal do halting problem, que é um problema que o Alan Turing lá no começão já detectou, que ele percebeu que certos problemas entram em loops infinitos e que você não tem como sair desse loop finito, que ele chamou de problema da parada. Imagina que tem um programa que tem que decidir quando que o outro programa vai terminar. E se esse outro programa for programado para dizer o contrário do que ele tem que responder, toda vez que esse programa perguntar quando esse cara vai terminar, ele vai dizer o contrário. Então, toda decisão que esse primeiro programa tomar vai ser invertida, de forma que quando ele acha que vai terminar, não vai, e que quando ele acha que não vai terminar, vai terminar. E isso gera um problema gigantesco de loop infinito, e que a gente inclusive já mostrou aqui no canal, fazendo testes em modelos mais simples, em que eles entram num loop infinito e ele simplesmente vai naquele loop e nunca mais sai daquele loop e fica perdido, não tem o que fazer. Não adianta, gente. Ou você coloca um timeout, ou você coloca alguma estratégia de força bruta, ou não tem jeito. Ele vai ficar ali travado naquele problema lá, e é isso aí. Mas e o ser humano? O ser humano também faz isso. O ser humano também entra em loop, e essa é a questão que quase ninguém se coloca, mas o fato que eu sou psicólogo e trabalho com inteligência artificial, eu sempre me questiono essas coisas. Em qual momento que eu percebo um ser humano entrando em loop e entrando num problema do halting problem? Um dos lugares mais interessantes que a gente consegue observar isso com muita clareza é numa coisa que a gente chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem um caso público da Luciana Vendramini, que é uma pessoa que foi famosa no passado e que ela passou por esse problema, então vocês vão encontrar entrevistas dela descrevendo e contando o que estava acontecendo. E uma das coisas que chama mais a atenção é que ela começou a entrar em loop na hora do banho e que ela tinha um ritual para fazer durante o banho, que tinha que fazer certas atitudes e que se de repente no meio desse ritual tocasse uma campainha, alguém abrisse a porta, alguém falasse alguma coisa, ela tinha que recomeçar o ritual tudo de novo e fazer todo aquele banho. Moral da história, ao longo do tempo, aquele banho de 15 minutos começou a ter meia hora, depois em um mês, 1 hora, em 2 meses, 2 horas, em 3 meses, 3 horas e por aí vai, até que ela chegou num ponto que ela ficava praticamente 10 horas tomando banho e não conseguia sair daquele loop, porque qualquer coisa que acontecesse no meio daquele banho, qualquer ruidinho, barulhinho, alguma coisa que desviasse a atenção, resetava aquele sistema dela e ela tinha que fazer tudo de novo. E aí você pensa, bom, a pessoa ela não tá percebendo que isso tá acontecendo e por isso ela não consegue se controlar. Não, não é isso. A pessoa quando tá passando por um problema desse, ela sabe que isso tá acontecendo, ela tem até ansiedade porque ela sabe que quando ela for tomar banho, ela vai entrar nesse loop, mas ela não consegue de forma alguma controlar e sair desse loop. Ela definitivamente precisa de um auxílio externo, de alguém para dizer, para com isso, senão ela não consegue parar. É uma das coisas mais absurdas, é um dos momentos mais esquisitos quando a gente tá na psicologia estudando esses casos, porque a gente simplesmente acha que isso não acontece, que isso não é uma verdade e que o ser humano não entra em loop, e quando na verdade ele entra. E hoje em dia a gente tem bastante informação, bastante conhecimento acerca disso. Isso de certa forma mostra sim que o problema de computação que o Alan Turing descreveu também existe nos seres humanos. E portanto fica a dúvida. Afinal, o ser humano também é procedural, ele também faz aquela coisa mecânica que um computador faria? Temos evidências que sim. Um outro problema que ele levanta também, e que muitas pessoas também levantam, é que muitos dos problemas que a gente tem, apesar da gente conseguir formular o problema, a gente não consegue matematizar esse problema de forma prática. A maior parte dos problemas a gente não consegue matematizar. Isso significa que todas as ações que a gente tem, se a gente tentar se transformar numa equação matemática, a gente não vai conseguir. E isso eu acho bem interessante, porque basicamente se você tentar criar uma equação que descreve a economia e tentar prever as ações da bolsa, você não vai conseguir, porque essa equação é super difícil de ser conseguida, a quantidade de variáveis é muito grande, envolve muitas coisas e computacionalmente dá para dizer que é impossível. Mas como que o ser humano então consegue chegar a conclusões de coisas não computáveis? Porque a inteligência do ser humano é, na verdade, a burrice que ele tem. A burrice humana é que ele nunca avalia todas as possibilidades. E ele nunca toma uma decisão conhecendo todas as variáveis. Pelo contrário, ele é inteligente porque ele não é tão inteligente. A gente avalia tão pouco os cenários e a nossa conclusão é tão intuitiva. Ela consegue chegar a certezas faltando uma série de informações que mesmo diante de cenários extremamente complexos, a gente consegue dar uns palpites muito certeiros justamente por não avaliar todos os casos e não avaliar todos os cenários. E mais do que isso, a gente avalia de uma forma linguística, a gente não avalia de uma forma matemática, funcional. Tá, mas o que isso tem a ver com LLM e com o que a gente está fazendo hoje? Bom, é que hoje a LLM começou a construir uma probabilidade linguística e não mais uma função que descreve o comportamento da matemática, que prevê a economia e que prevê se uma ação vai valorizar ou vai desvalorizar. Isso significa que hoje o que a gente está calculando não é mais a função do universo que prevê o que vai
acontecer na economia, mas a gente está avaliando a probabilidade linguística daquela tendência que está crescendo continuar crescendo. E isso simplifica toda aquela matemática complexa e que exigiria um cálculo absurdamente complexo e uma coisa até meio boba, baseado em previsões do passado e essas previsões baseadas em descrições linguísticas. E é por conta dessa matemática linguística que as coisas começaram a fazer sentido e a inteligência começou a acertar coisas que ela não acertaria, com bem menos informação do que ela precisaria. Isso aparentemente não foi pensado, não foi planejado. A galera da inteligência artificial, quando começou a fazer as LLMs, eles queriam fazer tradução de texto, eles queriam fazer coisas bem mais simples, só prever o próximo texto. Mas aconteceu que ela começou a pegar os padrões e detectar os padrões. E quando isso foi aplicado às imagens, ficou claro que ela começou a entender aqueles gráficos e aquelas coisas que aconteciam nos gráficos e dar palpites observando aqueles gráficos que fazem completo sentido, mesmo que aquilo não utilize uma fórmula analítica, matemática, algébrica, seja lá o que for, dentro do universo da matemática. E isso mostrou que talvez o caminho não seja aquele das coisas sejam computadas de forma analítica, ou seja, com uma fórmula, mas sim que a fórmula que existe é uma fórmula da linguagem. E essa fórmula da linguagem tem como emergente o comportamento de prever coisas analíticas. Talvez isso tenha ficado meio confuso na cabeça de muita gente, mas a ideia é essa ideia intuitiva. A pessoa não precisa conhecer uma fórmula matemática para olhar um gráfico, olhar uma tendência, para conseguir chegar a uma conclusão se aquilo que está subindo vai continuar subindo ou se aquilo que começou a oscilar vai começar a oscilar e vai cair. É um troço que não faz o menor sentido, mas que a gente consegue avaliar com linguagem. Um ponto que ele comenta também é que a inteligência artificial, essa inteligência artificial de hoje, ela depende muito do ser humano e, portanto, ela não é inteligência e nem é artificial, porque é o ser humano que está criando e é a inteligência humana que está ali dentro. E é claro, tem muita informação humana, a informação da internet inteira está ali dentro. As pessoas que estão construindo essa inteligência artificial intencionalmente estão tentando fazer com que as coisas se encaixem e que aquela informação da internet e que aqueles dados das imagens e todas aquelas informações consigam aprender e gerar alguma coisa inteligente e, portanto, de certa forma faz sentido. E a criatividade e tudo que está ali dentro, na verdade, é criatividade humana e não a criatividade da máquina. Isso faz sentido. Ele não está falando nenhuma coisa absurda, mas a gente volta no mesmo argumento que a gente já tinha feito antes. Mas e o ser humano? Quando ele aprende, ele tira tudo do zero? Ou ele fica estudando o passado? Foi você quem criou o alfabeto? Foi você que criou a matemática? Foi você que criou o computador? Não, a gente está fazendo um processo criativo de longo prazo. E esse processo criativo de longo prazo vem sendo criado passo a passo, ano após ano, com muita criação humana. E essa criação humana vai se acumulando. E isso significa que as músicas que as inteligências artificiais estão criando, com base nas coisas que os humanos estão criando, estão gerando novas informações. E essas informações que ela mesma criou vão alimentar ela no futuro. Isso tem um problema, que é o problema do dado sintético. Muita gente já percebeu que o dado sintético, que é aquele criado pela própria inteligência artificial, quando ela alimenta a base de dados com esses dados sintéticos, isso nem sempre está dando bons resultados. E pode acontecer sim um emburrecimento da inteligência por conta desses dados sintéticos. Por outro lado, mesmo com esse emburrecimento, esse dado sintético é dado novo sim. Isso significa que esses dados novos que ela está criando, quando ela mistura Beatles com Beethoven, que vai surgir uma coisa nova ali que nunca ninguém viu, que seria exatamente o mesmo processo, um ser humano que aprendeu Beatles e que aprendeu Beethoven e que cria uma terceira coisa nova, em algum momento, se ele virar a tendência, essa informação pode sim realimentar e pode ser uma coisa muito natural que a inteligência artificial consiga criar informações para ela mesma e informações criativas. Em outras palavras, esse argumento vale para humanos, assim como vale para inteligências artificiais, porque mesmo humanos criando coisas novas, nem sempre as coisas novas que a gente cria são úteis e nem sempre as coisas novas que a gente cria entram para a história. É muito interessante entender que a nossa criação de conteúdo, em geral, a maior parte dela não serve para nada. Quase nenhum ser humano gera uma música importante como as músicas dos Beatles ou do Mozart, ou sabe-se lá de qual artista. Não é assim que as coisas funcionam, que tudo que um ser humano faz é genial. E também não é verdade que qualquer ser humano consegue ensinar outro, porque se todo ser humano começar a ensinar alguém, nem todo ser humano tem capacidade e inteligência para ensinar, nem conhecimento suficiente para ensinar. Isso significa que a gente fica naquela coisa meio a meio. Parece que é uma crítica, mas ao mesmo tempo essa crítica também vale para seres humanos, e nesse quesito parece que estamos empatados. Algumas coisas que ele comenta parece simplesmente falta de informação ou má vontade mesmo, porque, por exemplo, ele fala que a Deep Learning atual de hoje é a mesma coisa da rede neural da década de 90 com mais camadas. Isso aí simplesmente ele fala por falar. Não é isso. Quem estuda redes neurais sabe que não é isso. A arquitetura dos Transformers é um exemplo bem
bem claro que existe um componente completamente novo que não existia nas redes neurais da década de 90, mas mesmo na evolução anterior da Deep Learning, quando eles começam a aprender os kernels e coisas assim, ali já tinha uma diferenciação, e as redes neurais da década de 90 realmente eram bem mais simples, eram coisas muito mais tranquilas, ainda de que muitos dos fundamentos do que se usa hoje já estavam presentes naquela época, mesmo que não fossem tão eficientes como as inteligências artificiais de hoje são. Um ponto importante, e esse ponto especificamente, aparentemente o que ele diz, eu não sei se eu concordo exatamente com o que ele diz, e parece que o que ele diz não é exatamente o que ele gostaria de dizer, que é a ideia de que a inteligência artificial precisa ser analógica e não digital. Bom, basicamente a ideia do digital é que é o 0 ou 1 e não tem pontos intermediários, e que o analógico teria aqueles pontos intermediários, e por isso o cérebro analógico teria uma possibilidade muito mais alta do que o cérebro digital, que é só sim ou não. Isso não é verdade, porque, as primeiras redes neurais, ou melhor, a primeira rede neural, ela era analógica, justamente porque na época não existia poder computacional para você fazer uma rede neural digital. E hoje em dia tem gente fazendo pesquisa sobre computação analógica e redes neurais analógicas. A última vez que eu ouvi falar sobre redes neurais analógicas, a galera estava dizendo o seguinte, que a eletrônica dessa rede neural analógica, ela era imprecisa, ela tinha mais ruído, e ela conseguia ser mais rápida, porém dar resultados piores, porque ela não conseguia aprender com a mesma precisão que uma rede neural digital. Tá, mas até aí eu acho que não é isso que o Nicoleles de fato está querendo dizer. O que eu entendo que o Nicoleles muito provavelmente está querendo dizer, mas que eu posso estar errado, é que o mundo do cérebro e o universo tridimensional que existe dentro da nossa cabeça, ele trabalha num ambiente muito mais rico, com muito mais informação, e não simplesmente ser analógico ou ser digital. O simples fato do cérebro ser tridimensional e dos neurônios conseguirem criar conexões para tudo quanto é lado, para cima, para baixo, uma gama muito maior de conexões e a complexidade de tudo que tem ali dentro, neurotransmissores que são inibidores, outros que são ativadores e um monte de outras coisas, a própria energia e a eletricidade, o campo eletromagnético, tudo que está sendo criado ali dentro, e ela gera uma dinâmica muito mais rica, com muito mais detalhes, e que aparentemente, dentro dessa riqueza de detalhes, pode ter alguma coisa que está escapando da nossa percepção, pode ter alguma coisa que a gente não detectou ainda que está acontecendo, e que aquilo pode ser fundamental para gerar uma inteligência criativa como é a nossa, ou gerar uma inteligência consciente como é a nossa. E nessa hora, o ponto de vista dele começa a fazer mais sentido, porque daí se tiver alguma coisa, se tiver algum elemento, se tiver algo da inteligência que não está simplesmente ali no potencial de ação, que é a hora que o neurônio dispara ou deixa de disparar, mas se tiver algo mais, algo que está escondido no eletromagnetismo, ou que está escondido na própria relação química. Eu já vi alguns neurocientistas recentemente falando sobre entrelaçamento de partículas, ativando e desativando neurônios, coisas assim. Então, nesse sentido, essa rede neural do jeito que ela hoje, ela não vai conseguir atingir esse objetivo, e aí sim vale dizer que a inteligência seria realmente orgânica. Conseguiram entender a volta que a gente teve que dar para conseguir chegar na conclusão de que a inteligência é orgânica? E que faz todo sentido falar que a inteligência é orgânica, que se a gente detectar que existe alguma coisa no processo orgânico que não está presente no computador, e que, portanto, a falta daquilo implica na falta de inteligência, aí sim a gente começa a concordar com o Nicoleles. E aí sim a coisa fica 1000 vezes mais interessante. E isso é importante para que a gente esteja com a mente aberta para os dois cenários. Para um cenário em que a inteligência artificial é computável e para um outro cenário em que a inteligência artificial não é computável. E isso vai levar as pessoas para discussões completamente diferentes e para pesquisas completamente diferentes. Pode levar a pessoa ir para uma física quântica e para uma computação quântica. Pode levar para uma abordagem neuromórfica em que existe interação da máquina com o cérebro e com células vivas. Pode levar para diversos caminhos bastante diferentes, e que se essa hipótese de que a inteligência precisa ser orgânica, se ela for verdadeira, não tem choro, gente. A gente vai fazer um monte de coisa com o computador e ele nunca vai ficar inteligente. Mas o que eu posso dizer com 100% de certeza é que o esforço que está sendo feito e os resultados que a gente está tendo com a inteligência artificial que está sendo feita hoje estão nos levando a crer que vai dar sim para fazer inteligência artificial com uma máquina de Turing, sim, baseado na premissa de que a função da inteligência artificial e das redes neurais agora não é mais criar uma equação do tudo ou uma equação analítica que resolve a inteligência, mas sim criar uma rede de conexões, de ideias que se conectam, de linguagem que se conecta, e que essa solução não é matemática, ela é simplesmente uma solução conectiva. Se isso que eu acabei de falar for verdade, a gente errou feio em tudo que a gente fez e em todas as hipóteses que a gente levantou sobre o ser humano. Eu ainda vou gravar um vídeo explicando qual foi esse erro e dar mais detalhes sobre como esse erro acontece, mas seria uma coisa tão mirabolante e tão sem pé nem cabeça, que seria mais ou menos como afirmar o seguinte, que tudo que a gente vê é ilusão, a gente acreditou na ilusão e criou uma teoria da ilusão, e que as redes neurais, se elas forem computáveis e se isso for possível, a solução das redes neurais não seriam ilusão, elas seriam sim a realidade, e a nossa opinião sobre o universo e sobre todas as coisas era mera poesia humana de uma ilusão que a gente acredita
acreditou com tal profundidade que ela se transformou realidade pra gente. É bem esquisito pensar isso, mas o meu entendimento em relação a isso é que seria mais ou menos dizer que aquele ponto de vista científico que tenta entender o fundamento das partículas para entender tudo o que acontece depois, aquilo sim é verdade, e tudo que a gente criou e explicou por cima disso daí é poesia humana. O que você acha? Isso aqui é polêmico, não é, gente? Eu tenho certeza que tem gente que tá se revirando aí e que já deve estar querendo escrever algum comentário para explicar mais ou menos o que pensa, quais são outros pontos de vista e coisas que eu talvez não esteja enxergando que façam sentido ser pensados agora. Mas deixa aquele comentário se você gostou, se você deixou de gostar e se você tá se sentindo mais interessado ainda em querer pesquisar, fazer inteligência artificial. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!